De volta então para a preparação da nossa máquina para desenvolvimento com PHP, vimos anteriormente o download e a instalação do XAMPP, né, que é a nossa plataforma para rodar o servidor web, rodar o interpretador PHP e até mesmo também um servidor de banco de dados, embora não seja o foco desse treinamento. Agora que temos a nossa máquina com as configurações necessárias para funcionar como um servidor web local, um servidor de desenvolvimento, é necessário a instalação e a configuração de um editor de código para desenvolvimento da linguagem. E por mais que existam inúmeros editores, até mesmo gratuitos, disponíveis para download, instalação e utilização por parte dos programadores e programadoras, nos últimos anos, um editor que ganhou muito espaço na área de desenvolvimento, especialmente na área de desenvolvimento web, é o Visual Studio Code da Microsoft. E é ele que nós vamos baixar, instalar e utilizar ao longo do curso de PHP. E para fazer o download e instalação do Visual Studio Code ou VS Code, não tem muito segredo, como qualquer outro programa que eventualmente você baixe e instale. Nós precisamos acessar o site oficial, fazer o download e executar a instalação do programa. Ok? Então, entrando aqui no navegador e fazendo a busca, né, pela própria barra de endereço, eu vou pesquisar então por Visual Studio Code ou então VS Code, ok? Como o programa também é conhecido. Vou dar um Enter. E aí temos ali o primeiro resultado, é o próprio site oficial para download do programa. Ok? Acho que está bem claro aqui que se trata do Visual Studio Code, né? É o foco do nosso desenvolvimento, é essa ferramenta. Mas preciso ressaltar que existe também o Visual Studio, pode ser que ele até apareça aí nos seus resultados de busca, né? Como aconteceu aqui comigo, ó. É o segundo resultado de busca, o Visual Studio, é uma IDE, um software de edição de código também. E muito embora ele possa ser utilizado para desenvolvimento web, ele é muito mais pesado, ele tem muito mais ferramentas. É um ambiente de desenvolvimento muito utilizado por pessoas, né, desenvolvedores que trabalham com linguagens, outras tecnologias da Microsoft, como C Sharp, SQL Server e outras mais. Até dá para desenvolver o web lá dentro dele também, mas eu costumo brincar que é como se você usasse uma bazuca para matar uma mosca. Né? Então ele é muito gigante, tem muitas coisas e para o nosso foco aqui do treinamento, que é o desenvolvimento web com PHP, eventualmente com HTML e CSS, não é necessário todas as ferramentas do Visual Studio. Portanto, o Visual Studio Code é mais do que suficiente. Com auxílio de algumas extensões e configurações, ele vai prover tudo que nós vamos precisar para o desenvolvimento ao longo das aulas aqui do curso. Tudo bem? Portanto, vamos fazer o download do Visual Studio Code. Agora que localizamos o Visual Studio Code aqui na pesquisa do Google, né, vamos entrar então no site oficial. No momento em que eu estou acessando, né, e vou baixar o programa, o site oficial até foca bastante, né, ressalta bastante o fato do Visual Studio Code ter sido completamente redefinido com recursos de inteligência artificial e suportando também o Copilot, né, uma das ferramentas de IA mais populares atualmente, de forma integrada. Não é o nosso foco, né, trabalhar com essas ferramentas de inteligência artificial aqui ao longo do curso, mas eu encorajo bastante a que você, né, explore essas ferramentas como o Copilot, o próprio ChatGPT, né, o DeepSeek, né, que tem sido muito falado aí nos últimos, nesse início de ano de 2025, momento que eu gravo esse curso, já que são ferramentas de trabalho, são ferramentas que vão auxiliar você, programador e programadora, a potencializar os seus trabalhos de desenvolvimento. Não vejo essas ferramentas de IA como concorrentes nossos, muito pelo contrário, são ferramentas que vão ajudar muito nosso processo de aprendizado e também de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Tá legal? Então eu vou entrar aqui em Download for Windows, clicando uma vez. Ele vai iniciar ali o processo de download. Eu vou baixar aqui para minha pasta Downloads mesmo. Então, no momento que eu estou fazendo o download, é o Visual Studio Code em sua versão 1.96.4. Provavelmente quando você for baixar, já terá uma versão até mais recente, ok? Então vou salvar, aguardar aqui o processo de download.
que não deve demorar muito tempo, o programa não é muito grande, tem por volta de 100 MB, mas eu vou pausar um pouquinho aqui a gravação e, finalizando o processo de download, retomo com o processo de instalação. Bom, processo de download concluído, então vamos clicar aqui uma vez em cima do próprio arquivo, né? Ou se você preferir, vá para a sua pasta de downloads e dê um duplo clique então em cima do arquivo VS Code User Setup, ok? Detalhe que eu baixei a versão de usuário, né? Então ela ficará instalada apenas para o meu usuário atual logado aqui em minha máquina. Então clico uma vez, vamos aguardar o carregamento da tela inicial de instalação. Como comentei, o Visual Studio Code não é um programa muito pesado, ok? Então demora um pouquinho só esse início, né, de carregamento da tela, mas posteriormente a instalação é bem rápida. Temos ali os termos de uso, né, o famoso acordo de licença que ninguém nunca lê, então vamos apenas aceitar o acordo e avançar então para a próxima tela. Então aqui eu tenho a indicação de onde será feita a instalação, então ele ficará associado à minha conta de usuário aqui em meu computador. Ele avisa também quanto de espaço será utilizado, né, para a instalação. Vamos avançar. Na tela seguinte é falado sobre a criação de um atalho para o programa. São opções padrão, vou deixar exatamente do jeito que está e avançar mais uma vez. Nas tarefas adicionais, sugestão é que você marque para que ele crie um atalho na área de trabalho e também para que ele crie as ações de abrir com code no menu de contexto do Windows, que é aquele menu que aparece quando você clica com o botão direito em cima de uma pasta ou em cima de um arquivo, ok? Sugiro que você marque as 3 opções. E aí vamos avançar. Temos um resuminho básico aqui sobre o que será feito e aí clicar no instalar e aguardar então o início e o término da instalação, ok? Mais uma vez eu vou pausar um pouquinho o vídeo, assim que finalizar, retomo então o processo junto com você. Bom, o processo então de instalação foi concluído, né? Ele já traz ali a opção iniciar o Visual Studio Code. Essa opção já vem marcada, vamos manter assim e clicar então no concluir para finalizar a instalação e o programa já ser aberto também pela primeira vez. Processo que pode demorar um pouquinho mesmo nessa primeira vez, ok? Até que não demorou tanto, já temos aqui então o programa aberto, eu vou dar uma maximizada na tela, ok? E vamos fazer algumas configurações básicas aqui no Visual Studio Code. Se é a sua primeira vez com o programa, que eu acredito até que não seja, né? Se você já vem aí estudando tecnologias web como HTML, CSS, JavaScript, é provável que você já utilize o Visual Studio Code, né? Não tem muito segredo sobre o que fazer aqui, ok? Agora, se você está usando o programa pela primeira vez, né, é importante fazer o passo a passo que eu vou indicar nesses próximos minutos. Ainda assim é um passo a passo bem simples, são poucas coisas que a gente precisa fazer. O próprio programa até já traz ali uma sugestão, né, de iniciando com o Visual Studio Code. Então ele fala sobre a customização, aprender o básico, né, para começar a codificar. Basicamente é um assistente, né, passo a passo sobre tarefas que podem ser feitas. Ele começa inclusive sugerindo ali os recursos de inteligência artificial usando o Copilot gratuito. No momento em que eu gravo esse treinamento, né, ele é gratuito. Como eu comentei anteriormente, não é o nosso foco, né? A utilização dessas ferramentas ao longo das aulas. Muito embora, em algum momento, pode ser que eu entre num chat GPT, né, faça algum tipo de codificação com auxílio de IA, caso realmente haja essa necessidade, mas não é o nosso foco do treinamento. Então eu vou pular aqui essa etapa, né? Nós temos na sequência uma opção chamada Choose Your Theme, né, o theme, que é a escolha do tema visual de utilização do programa. Então ele tem ali o tema padrão, que é chamado de Dark Modern, tem um tema claro, Light Modern, o tema escuro com alto contraste e o tema claro com alto contraste. E se você clicar aqui em See More Themes, né, ou ver mais temas, você tem acesso então a outros padrões visuais. Eu vou utilizar o tema padrão chamado Dark Modern, ok? Tem ali umas outras opções, né, alguns outros tópicos, mas vou fazer um caminho um pouco mais simples, focando nas configurações básicas que a gente realmente precisa, até para desenvolver qualquer coisa aqui dentro do Visual Studio Code. Tudo bem?
Vamos começar então com o gerenciador de extensões do programa. Então, do lado esquerdo da tela, nós temos ali cerca de 5 botões e o último deles, né, esse botão indicado aqui na seta vermelha, é o Extensions, né, ou gerenciador de extensões. Vamos entrar nele e ali na barrinha de pesquisa nós vamos instalar uma extensão que vai fazer a tradução do programa para português Brasil. Ok? É opcional fazer isso, né? Se você prefere utilizar o programa no seu idioma padrão, que é o inglês, não tem problema nenhum também. Eu sempre costumo fazer a tradução usando o pacote Portuguese da própria Microsoft. Então, basicamente, você vai começar a digitar a palavra português ali no campo de busca e já vai aparecer como primeiro resultado Portuguese Brasil, extensão da Microsoft. É só fazer a instalação, ok? Então, clico no Install, vamos aguardar um pouquinho, o pacote de idioma em português. Assim que finalizar, já vai aparecer uma mensagem bem no canto direito aí da sua tela embaixo, pedindo para você mudar o idioma e reiniciar o programa. É só clicar no botão que isso será feito de forma automática. Então vamos aguardar. Então repara só, agora o programa já está completamente traduzido, quer dizer, completamente é modo de dizer, às vezes um ou outro elemento acaba aparecendo ainda em inglês, mas boa parte, né, da sua interface, botões, elementos, foram traduzidos para português Brasil. Repare também que no momento que o programa voltou, né, já com a tradução instalada, também ficou visível aqui para a gente um painel chamado Explorador, que é o painel que pode ser aberto ou fechado quando você clica nesse primeiro botão aqui no canto esquerdo. Okay? Experimente fazer isso agora, inclusive. Né? Se você clicar uma vez, ele fecha. Se clicar de novo, lembrando que é este botão que eu estou sinalizando, ok? Esse painel chamado Explorador, então ele abre ou fecha. Okay? E aí, com ele aberto, né, repara só, o programa nos alerta sobre o fato de não termos ainda uma pasta aberta. Né? E a pasta dentro do Visual Studio Code basicamente funciona como um ponto de partida para todos os códigos, todos os arquivos que você vier a produzir, gerenciar, para que o programa Visual Studio Code consiga gerenciá-los, né, consiga reconhecê-los, o que acaba sendo importante no que se refere a caminhos, links, né, que são coisas muito comuns quando se trabalha com desenvolvimento web. Numa próxima aula, nós veremos que terá uma pasta especial a ser utilizada para desenvolvimento PHP, ok? Muito por conta da utilização do XAMPP, né, que nós vimos no vídeo anterior. Mas para este vídeo de agora, cujo objetivo é mais a instalação e configuração básica do Visual Studio Code, nós vamos provisoriamente usar uma pasta mais simples, uma pasta na própria área de trabalho do computador, para poder continuar com as configurações e fazer também alguns testes em relação ao uso básico do Visual Studio Code. Portanto, eu convido você a minimizar o programa e aqui na área de trabalho do seu computador, ok? E eu estou pedindo só para fazer na área de trabalho por ser um lugar de fácil acesso, ok? Poderia ser teoricamente qualquer outro lugar da sua máquina, né, para esse exemplo básico que faremos. Mas aqui no meu caso, na área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito escolher novo pasta e vou criar aqui uma pastinha então chamada exemplo VS Code, ok? Você pode dar o nome que quiser na realidade, vou dar esse nome simplificado e repare aqui em letras minúsculas inclusive, né, para relembrar e reforçar o hábito de trabalhar com arquivos e pastas sempre com uma nomenclatura simplificada, com tudo minúsculo, sem espaço, sem acento, sem cedilha, já que isso é um fator importante para o carregamento correto quando você coloca um projeto web hospedado na internet. Ok? Então, sugiro que deixe dessa maneira também. E aí, com a pasta criada, você voltará aqui no Visual Studio Code, em seguida em Abrir Pasta, ok? E aí, navegando então até a área de trabalho, vou entrar aqui então em área de trabalho, clico uma única vez em cima da pasta que acabamos de criar. E aí, na sequência, selecionar pasta. Ok? Então, isso feito, o programa vai dar uma breve recarregada na interface. E aquele painel lateral chamado Explorador, agora ele está indicando
que temos uma pasta chamada exemplo VS Code, ok? Isso feito, vamos criar um arquivo, né, para verificar a questão de tamanho de fonte, né, e outros ajustes relacionados à codificação. E antes disso, apareceu aqui para mim, acho que provavelmente aparecerá para você também, uma questão do programa perguntando, né, se nós confiamos nos autores dos arquivos nessa pasta. É basicamente uma verificação de segurança, ok? Sugiro que você marque ali a caixinha confiar nos autores de todos os arquivos e também clique no botão sim, confio nos autores. Até porque quem é o autor é você mesmo, é a sua máquina, é a sua pasta. Então não há nenhuma insegurança aqui. Então cliquei na caixinha, cliquei no botão e agora sim, né, podemos seguir em frente. Na sequência, vamos criar um primeiro arquivo aqui, um arquivo que ainda não será PHP, ok? Então reforço a você, né, que o assunto principal dessa aula é a instalação, é a configuração básica do Visual Studio Code, que é útil para caso você venha a trabalhar com outras tecnologias web, como HTML, CSS e JavaScript. Os ajustes específicos do PHP vamos ver daqui a pouquinho numa próxima videoaula, tá legal? Então, nessa primeira atividade nós vamos criar um arquivo. Pode ser feito por meio deste primeiro botão aqui do lado do nome da pasta, né? O primeiro botão é novo arquivo e o segundo botão é nova pasta, ok? Mas neste momento preciso que você crie então um novo arquivo. Clique uma vez, vamos colocar ali o nome de teste.html, ok? E Enter, né, para confirmar então o nome e a extensão. Então, aumentando um pouquinho mais aqui para que você veja bem, ó, então, o nome do arquivo ficou em letras minúsculas teste.html, simplesmente por ser a extensão mais comum para documentos web. E aí dei o Enter e já repara que foi aberta ali uma primeira aba justamente com o arquivo que acabou de ser criado e com uma primeira linha de digitação vazia. Ok? Vou digitar aqui o comando exclamação, ok? E dar um Enter. Então, se você já usa Visual Studio Code, se já trabalhou com HTML, provavelmente você já conhece esse atalho, esse macete, o exclamação seguido de um Enter ou um Tab. Ele cria o que a gente chama de estrutura básica de um documento HTML. Então ele cria algumas tags, algumas configurações, né? E para o nosso caso aqui, será útil apenas para poder ter uma noção melhor do tamanho desse texto, né, e fazer os ajustes para que ele fique mais confortável, como faremos a seguir. E a primeira coisa que faremos é justamente a alteração do tamanho da fonte, né? Quer dizer, eu vou fazer, vou mostrar para você como é que faz, né? Mas se o tamanho estiver legal para você, né, se já está um tamanho confortável, tranquilo, não precisa fazer nenhuma alteração, tá legal? E para fazer essa e outras alterações, eu preciso acessar as configurações do Visual Studio Code. Temos vários caminhos possíveis para isso, como por exemplo o menu Editar, ou melhor, o menu Arquivo, Preferências, e aí temos Configurações, ok? Ou usando o atalho Ctrl mais o botão de vírgula, ok? Então, Ctrl vírgula também abre a guia de configurações através desse atalho que eu vou fazer inclusive agora. Ctrl vírgula, configurações foram abertas, elas estão categorizadas, né, como editor de texto, workbench, janela e outros mais, mas por padrão é exibido aqui logo no comecinho as opções comumente utilizadas, ok? E dentre elas nós temos então o font size, que por padrão vem tamanho 14. Vou alterar aqui talvez para 20. E voltando ali no teste.html, clicando uma vez, consigo ver então que o tamanho aumentou um pouquinho. Ok? Acho que eu vou aumentar mais um pouco. Então, voltando no configurações, que já estava aberto, vou trocar de 20 para talvez 22. Dou mais uma olhada em teste. Legal, acho que agora está num tamanho confortável. Sugiro que você teste também tamanhos diferentes para que fique confortável para você também, ok? Não fique se matando aí do outro lado da tela para enxergar letras muito pequenas, aspas, né, e outros símbolos, né, e pontuações, porque você vai ficar muitas horas aí na frente do computador estudando, né?
e é importante que esteja num tamanho legal, confortável, para não cansar a sua visão, tudo bem? Então, no meu caso, vou deixar tamanho 22. Mais algumas configurações que eu sugiro, né, acho bem úteis. Uma delas tem a ver com a quebra de texto, a quebra de linha aqui no nosso código-fonte. Então, explicando um pouquinho melhor, repara só no caso aqui da minha linha número 5, ó, que é onde tem uma tag meta, né, configurada para a viewport, né, do navegador. Tag muito útil para design responsivo, inclusive. Como é uma linha bem extensa, ela não está cabendo completamente aqui na minha tela. Consigo ver pelo número 1, que está ali cortado, né? E, consequentemente, está dando uma barra de rolagem horizontal aqui na parte de baixo da tela. Portanto, se eu quiser visualizar o que tem ali no restante da linha, né, eu preciso entrar nessa barra de rolagem que aparece quando eu passo o mouse e puxar a barra de rolagem para o lado direito ou para o lado esquerdo para visualizar partes que estão fora da tela. Eu particularmente não gosto, né, desse tipo de exibição, então eu prefiro que, caso não tenha espaço na mesma linha, o programa automaticamente leve o restante do código para a linha de baixo, que é o que a gente chama de quebra, ok? E isso também é habilitado aqui nas configurações. Então, descendo um pouquinho, né, usando a rodinha do mouse ou a barra de rolagem, né, se você preferir, a barra de rolagem está aqui no cantinho também, ó. Você vai chegar até uma opção chamada Word Wrap, ok? Poxa, Thiago, não estou encontrando essa opção. Então, não encontrou? Você pode entrar aqui na barra de pesquisa, em configurações, e digitar a palavra Word, né, ou Word Wrap, e aí ele vai fazer uma pesquisa até encontrar essa opção, ok? Mas normalmente esse Word Wrap está bem aqui no comecinho, tá? É só rolar pela rodinha do mouse que você vai encontrar essa opção. Por padrão ela vem desabilitada, vem off. Eu vou trocar então para on. E vou voltar ali no teste para dar uma olhadinha se houve a quebra de linha. Então vamos conferir. Olha só. Repara só a linha 5 agora como ela estendeu, né? Então ainda é a linha número 5, por mais que apareçam ali como se fossem duas linhas, né? Mas o que está rolando aqui é que, como não cabe essa parte do Initial Scale, né, na mesma linha, automaticamente o Visual Studio Code quebrou essa linha, levou para a linha de baixo, facilitando a visualização, e agora não tem mais aquela barra de rolagem horizontal como tinha antes. Outra configuração que eu particularmente gosto de alterar, na verdade desativar, é uma opção chamada Stick Scroll, ok? Então, voltando aqui no código, né, embora não tenha muito código, se eu rolar a barra de rolagem aqui lateral, repara só, alguns pedaços do código, né, como é o caso aqui da tag HTML e do head, elas ficam congeladas, elas ficam coladas, né, digamos assim, na stick, elas ficam presas num determinado ponto da tela. Algumas pessoas gostam, né, porque aí fica fácil de visualizar o início de um certo código. Eu particularmente nunca me acostumei com essa opção, então eu prefiro desativar esse recurso chamado Stick Scroll, ok? Para fazer isso, volto aqui no Configurações. Esse não está exatamente aqui nas comumente utilizadas, então eu vou realmente usar a barra de pesquisa dessa vez para localizar a opção. E ali na barrinha de pesquisa, vou digitar então Stick, ok? Olha só o nome da palavra, vou colocar aqui do lado para você enxergar melhor. Então, Stick com CKY no final. E aí tem várias opções com essa palavra stick, né? Mas aqui nós vamos, ou pelo menos eu, né, vou desabilitar, é a chamada Editor Stick Scroll Enabled, ok? Então eu vou desligar essa caixinha aqui, desmarcar ela, e aí voltando ali no teste, vou rolar de novo a barra de rolagem, ó, e agora não acontece mais aquela fixação, né, o stick, nas tags iniciais. E mais uma configuração, pelo menos, também gostaria de sugerir aqui para você, ok? Para a gente visualizar melhor a finalidade dessa configuração, é legal colocar um pouquinho mais de código aqui nessa estrutura HTML, tudo bem? Vamos fazer um código JavaScript, ok?
Só para ilustrar mesmo o porquê dessa próxima configuração que eu vou te mostrar. Então, ali dentro do body você vai colocar a tag script e enter. Fazendo isso ele abre e fecha a tag, né? E aí o JavaScript tem uma série de rotinas, né, comandos, né, alguns deles muito parecidos com o que a gente vai aprender no PHP também. E um comando, por exemplo, é o comando if, né, o comando condicional. Então ele é feito dessa maneira, palavra if, seguido de parênteses, em que teríamos algum tipo de condição aqui dentro. Okay? Não temos nenhuma condição no momento, então é normal que eventualmente ele dê um erro mesmo. Mas o que eu quero chegar é justamente nesse ponto. Ó. Depois do parênteses, eu vou abrir chaves, o programa automaticamente vai fechar essas chaves, né? Vou dar um Enter, ok, para você visualizar melhor. E vou fazer mais um segundo if aqui dentro. Ó. Então, if de novo, outra condição. E aí esse if também tem o seu par de chaves, ok? Então, qual que é o objetivo aqui, né? Qual que é a percepção que precisamos ter? Repare que o programa tenta nos ajudar a indicar quem é quem, né? De quem são cada uma dessas chaves por meio de cores. Então, o primeiro if ele colocou ali uma coloração amarela, né? Pode ser que a cor esteja diferente para você, caso você tenha usado um tema diferente do que eu estou utilizando, né? Eu usei o tema escuro do Visual Studio Code. Se você tiver com um tema claro, logicamente essas cores estarão diferentes também, tá legal? Mas voltando aqui, então, para o primeiro nível de if, né, as chaves ficaram em amarelo. Para o segundo nível de if, as chaves ficaram com uma cor ali que lembra um rosa, né? Então isso já ajuda bastante, tá legal? Mas dá para melhorar mais ainda essa percepção, essa visualização do que representa cada uma dessas chaves. Olha só, você vai voltar aqui no configurações, vai pesquisar lá em cima pela palavra bracket, ok? Vou aumentar aqui para você ver bem, ó. Então pesquise pela palavra bracket, ok? Bracket, salvo engano, significa algo como colchetes, né, ou parênteses, né? Então tem a ver com esses símbolos aí que nós estamos vendo no exemplo. E aí vai aparecer várias opções com essa palavrinha bracket, né, como auto closing brackets, bracket pair colorization, que é justamente o fato de termos essas cores diferentes. Repara que ela já está habilitada, o que é muito bom, ok? Mas eu quero que você habilite mais uma opção. Eu quero que você habilite uma opção chamada... Opa, digitei errado ali, deixa eu voltar. Legal, voltei. Quero que você habilite uma opção chamada bracket pairs, ok? Repara que ela está como false, né? Nós vamos trocar ali para true, ok? Verdadeiro, né? Tem também o active, vale mais apenas marcar a opção true. Aí volta lá no teste HTML, dá um clique ali na chave amarela, ela continua amarela, mas olha só a novidade. Nós temos uma linha seguindo aqui desde o início, né, até chegar no fechamento daquela chave, ok? Uma linha amarela, inclusive, né? A mesma coisa se eu clicar aqui em cima da chave do segundo if. Clico em cima dele, olha a linha também aparecendo, ok? Então é um detalhezinho de nada, mas para quem está iniciando no mundo da programação é importante ter uma percepção fácil, né, de onde começa um bloco de código, onde ele termina, e especialmente no caso das chaves, que são usadas em várias instruções diferentes, como condicionais, estruturas de repetição, funções, classes, né? Às vezes confunde um pouco saber quem é quem. E as cores diferentes, e com auxílio essa linha, né, colorida, acredito que vai facilitar bastante, né, a sua percepção ao longo do tempo. Tá legal? E uma última configuração, né, ainda dentro desse escopo de configurações gerais, básicas, né, não são especificamente para PHP, muito embora elas também são úteis, né, para desenvolvimento PHP, é a habilitação do salvamento automático. Okay? Então repara que esse arquivo teste, né, que já fizemos algumas alterações, ele lá na parte de cima tem uma bolinha branca, né, sinalizada ali próximo da extensão. E aqui do lado esquerdo da tela, no explorador, temos também uma numeração, número 1, né, nesse caso.
Passando o mouse em qualquer um dos dois, em especial aqui, qualquer um dos dois não, neste aqui, ó, do explorador, quando você passa o mouse, olha só o alerta que ele dá, um arquivo não salvo, ok? Então essa sinalização indica que o arquivo tem lá edições, mas elas não foram salvas ainda. Até o momento está no salvamento automático desabilitado, portanto eu teria que entrar aqui em arquivo e aí salvar ou Ctrl S, que é o que eu vou fazer agora. Ctrl S ou salvar. E aí sim, aquela bolinha branca e aquela sinalização com o número 1 saíram porque agora o arquivo foi salvo. E aí se fizermos uma nova alteração, então por exemplo eu não quero mais esse código JavaScript, vou deletar, novamente aparece lá aquela bolinha branca, né, na aba e também a sinalização aqui no explorador, ok? Como nós vamos fazer alterações muito frequentemente, né, eu costumo habilitar o salvamento automático. Isso pode ser feito aqui nas configurações, logo no começo, né, nas opções mais comuns. Então repara só que tem lá o autosave, né, desabilitado, off. Mas se você preferir, também pode entrar aqui no menu arquivo e simplesmente marcar a opção chamada salvamento automático. Tá legal? Acho que é mais fácil por ali, inclusive, né? E aí repara só, ele já trocou para after delay, né? Basicamente ele vai salvar de forma automática em algum período de tempo, né? Cerca de meio segundo, acho que até menos do que isso, alguns milissegundos. Depois que é feita a alteração, o programa já salva de forma automática, ok? Vamos fazer um teste, ó. Vou voltar aqui no arquivo, colocar a tag H1, olá Visual Studio Code, e aí repara que nem aparece aquela bolinha branca, né? Então certamente quase que instantâneo o salvamento automático por parte do programa, desde que você habilite esta opção. E chegando nessa reta final aqui deste vídeo de instalação e configuração geral, né, do Visual Studio Code, mais duas coisas eu gostaria de sugerir aqui para a preparação do programa, fora os ajustes que faremos para o PHP. Acabei de fazer aqui um conteúdo, né, um H1, Olá Visual Studio Code, e se eu quiser testar esse código, né, HTML básico, eu vou precisar, no momento, entrar lá na minha pasta da área de trabalho, abrir então o exemplo VS Code, e aí dar um duplo clique aqui no arquivo teste, né? Ele vai abrir o meu navegador padrão, que no caso da minha máquina é o Google Chrome. Vou fazer isso agora, duplo clique, e ele vai abrir, ou vai me pedir para abrir, né, no Google Chrome. Eu vou deixar marcado aqui sempre usar, para não ter mais esse questionamento. E aí ele abriu, ok? Então repara que ele abriu diretamente da pasta exemplo VS Code, que está no meu desktop, que está na minha pasta Professor Tiago, ok? E aí se eu fizer alguma alteração lá no código, né, então vou voltar aqui no Visual Studio Code, vou fazer uma alteração de Olá Visual Studio Code para Olá VS Code, então abreviei, já está salvo, só que não atualiza automaticamente aqui no navegador, eu vou ter que atualizar clicando pelo menos uma vez aqui no botão do navegador. E aí a alteração entrou, ok? Não tem nada de mais nisso, né? Só que você precisa lembrar de abrir manualmente esse arquivo, como eu fiz agora há pouco. Uma alternativa para que isso não tenha que ser feito de forma manual, né? E com uma vantagem adicional de que o programa vai automaticamente atualizar as alterações no navegador também, é instalar uma extensão muito famosa chamada Live Server, ok? É uma extensão que, para ser honesto com você, para as aulas de PHP ela não vai servir para muita coisa não, ok? Mas como eu disse, né, o foco dessa aula é deixar o seu Visual Studio Code preparado até mesmo para desenvolvimento front-end básico, com HTML, com CSS, né? E aí essa extensão pode ser útil, tá legal? Então vamos voltar aqui no Visual Studio Code, novamente em extensões, e aí você vai procurar ali na barrinha de pesquisa por Live Server. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você visualizar bem, né? Então, Live Server, ok? Repara que vai aparecer duas opções, na verdade três opções, né?
tem ali o Live Server Preview, tem o Live Server 5, né? Tá meio cortado ali, mas dá para ver. E tem o Live Server, só Live Server mesmo, que é a versão que eu sugiro a instalação, é a mais popular. No momento que eu estou acessando aqui tem mais de 59 milhões de downloads, né? Comparando ali com os outros é algo muito maior. Então sugiro que você faça a instalação dela, então clicando aqui em instalar, tá legal? É o Live Server do Hitweek Day, né? O nome do desenvolvedor dessa extensão. Vamos instalar então e aguardar um pouquinho o término da instalação. Normal que demore um pouquinho, ok? Ela está sendo baixada, né, instalada, então aguarda um pouco que dará tudo certo. Legal, instalação concluída. Sabemos que a instalação foi concluída porque apareceu ali uma engrenagem no lugar do botão instalar, né, e também o botão desabilitar e desinstalar ao lado, ok? Pode fechar aqui a aba da extensão. Vamos voltar aí no arquivo teste e vamos voltar também aqui no botão do explorador, ok? Provavelmente apareceu uma mensagem aí embaixo para você, né, avisando então que foi feita a instalação da extensão Live Server, ok? Aproveita para observar bem no cantinho direito aí da tela, ó, surgiu também um botão chamado Go Live, que é o botão que vai justamente abrir esse servidor. E vamos então abri-lo agora, dando um clique uma única vez aqui no Go Live, ou com o botão direito na tela, procurando a opção Open with Live Server. Dá exatamente na mesma, tanto faz, ok? Feito isso, ele vai abrir o navegador padrão da sua máquina, né? No meu caso aqui o Windows Firewall está pedindo permissão, vou dar um permitir acesso. E aí sim, tenho ali por trás da janelinha, na verdade ele abriu antes mesmo de eu dar permissão. Olha só, ele abriu uma nova aba no navegador, né? E abriu o servidor 127.0.0.1 na porta 5500, e aí sim eu tenho o arquivo teste.html. Se você reparar bem, é um pouquinho diferente do que aconteceu antes, né? Está até aberto aqui na aba anterior. Na aba anterior o mesmo arquivo foi aberto, mas diretamente naquele caminho de diretórios, de pasta do Windows, né? Que é um caminho até bem longo. É um caminho que a gente chama de caminho absoluto, é um caminho que só existe aqui nessa máquina, inclusive. Com o Live Server, agora eu tenho um servidor local, tenho um servidor de testes, né, para desenvolvimento front-end. Por isso que ele utiliza até um número IP ali como referência e uma porta também de comunicação, ok? E uma vantagem adicional é que se voltarmos no Visual Studio Code e fizermos qualquer alteração aqui no código, então, por exemplo, eu vou colocar um H2, então, configurações básicas. Olha lá no navegador. Já apareceu praticamente na hora a alteração que eu acabei de fazer, ok? Então essa é uma das vantagens de se ter a extensão Live Server. Para abertura de arquivos HTML, para testes de tag, né? Ele facilita bastante, já que com o salvamento automático e aberto no navegador, as alterações são colocadas praticamente em tempo real. Daí o nome, né? Live Server, algo como servidor ao vivo. Lembrando que essa extensão não servirá para nossas atividades de PHP, ok? Estou mostrando aqui para você, né, como configurar, porque eu acredito que você também vai utilizar HTML, né, em projetos sem dependência de PHP, e aí é legal ter uma extensão como essa instalada, configurada para essas situações. E para finalizar então essa aula, né, de configuração geral do PHP, tanto para front quanto para back-end, sugiro então mais uma última extensão. Então voltando aqui nos extensões, nós vamos instalar uma extensão chamada Material Icon Theme. Nós vamos mudar o padrão de ícones de pastas e arquivos aqui dentro do Visual Studio Code, ok? Para você visualizar melhor, né, o que essa extensão vai fazer, vamos voltar aqui no explorador, ó, e vamos criar provisoriamente alguns arquivos e pastas, ok? Então já temos um arquivo HTML, cria aí um teste.css, um teste.js, um teste.php,
e cria também uma pasta, ó, ok? Aliás, algumas pastas. Ó. Vamos criar uma pasta chamada CSS. Aí dá um clique aqui no espaço vazio, ok? Primeiro, né? E aí cria outra pasta. Então, clique no espaço vazio, cria uma outra pasta. Essa pasta eu vou chamar de JS. Clica no espaço vazio de novo. Esse cuidado de clicar no espaço vazio é só para garantir que não será criado dentro da própria pasta que você deixou selecionada. Tá legal? Então, clica no espaço vazio e aí cria uma outra pasta, vamos chamar ela de includes, ok? Que é uma palavra que a gente até tem a ver com o recurso do PHP que nós vamos aprender. E acho que está de bom tamanho, ok? Talvez tenha aparecido uma mensagem aí no cantinho da tela, né? Agora sumiu para mim. Isso tem a ver com o fato de eu ter criado um arquivo PHP. A gente vai entender melhor essa mensagem no próximo vídeo, ok? Na próxima aula, né? Então, voltando aqui à questão dos ícones, né? Repara só. Para os arquivos é até interessante porque tem um ícone diferente para cada um, né? Então, no caso do CSS tem um jogo da velha, no caso do HTML tem sinal de menor e maior, JS tem um JS amarelo, PHP tem um elefantezinho, que é o logotipo do PHP, né? Só que para pastas está tudo a mesma coisa, ó. Uma setinha, né, indicando se a pasta está aberta ou não. Vamos voltar lá nas extensões. E aí você vai pesquisar na barrinha de busca por material, ou material em inglês, né? E aí nós temos uma primeira opção chamada Material Icon Theme, ok? Bastante usado também, ó, mais de 27 milhões de downloads, né? Vamos instalar essa extensão. Então, clico uma vez no instalar, vamos aguardar um pouquinho o término. Olá, já foi instalado, né? O programa agora está perguntando para a gente na parte de cima para selecionar o tema do ícone de arquivo e aí o ideal é que você clique na primeira opção, Material Icon Theme, para habilitar então a utilização desse tema de ícones. Vou fazer isso também. Feito isso, volta aqui no explorador e olha só a diferença. Olha só como está muito mais significativo, né, o que cada arquivo e principalmente as pastas, o que cada um é. Ok? O HTML5, ó, ou melhor, o HTML passou a ter o logotipo do HTML5, assim como o CSS passou a ter o logotipo do CSS. JavaScript também e PHP também. Né? PHP tem lá como mascote, né, o elefante, mas o logotipo mesmo é essa elipse com a palavra PHP lá dentro. Olha as pastas, como ficou bem bacana, né? Pasta JS, a pasta Includes, a pasta CSS, ok? Então essa extensão ela ajuda a nos dar uma percepção mais fácil do que é cada arquivo, cada pasta que está sendo trabalhado. Tá legal? Bom, com isso então finalizamos as instalações, configurações básicas de uso geral do Visual Studio Code, ok? Tudo que fizemos até aqui é benéfico para desenvolvimento front-end e back-end, ok? Mas especialmente front-end, né? Em relação ao back-end com o PHP, nós temos algumas etapas adicionais que eu vou abordar na próxima aula, ok? Na próxima gravação. São ajustes pontuais, rápidos até para fazer, mas que serão importantes mesmo para a continuidade do curso. Tá legal? O que fizemos até agora, espero que seja útil, né? Que você tenha curtido e principalmente seja útil para você no seu desenvolvimento geral com tecnologias da web. Tudo bem? Então é isso, agradeço aí pela atenção e nos vemos em breve na próxima aula, né, na próxima gravação. Até mais.